Então, vamos lá. Vamos falar da planilha de custos e formação de preços. Eu consigo aumentar um pouquinho meus slides aqui. Agora já está no máximo. Deixa assim mesmo. Bom, o que é uma planilha de custos e formação de preços? A planilha de custos e formação de preços é um cálculo que a gente faz para ver exatamente quanto que um funcionário custa, tá? O funcionário, ele não é... O valor dele não é só o salário, como todo mundo deve saber. Em cima desse salário estão envolvidos todos os encargos, os direitos trabalhistas, os direitos que são previstos na convenção coletiva que esse funcionário está regido, alguns benefícios, também custo de reposição desse profissional quando ele falta, e se ele vai sair de licença, todos esses custos se incidem em cima da planilha de custos e formação de preço. Mônica, quer falar alguma coisa? Ah, tudo bem. Se for digitar, não precisa levantar a mão, tá, gente? Só se for falar, para eu colocar o fone. Tá? Esse fone um pouco apertadinho. Qual que é a previsão legal de uso da planilha de custos e formação de preços nos contratos de mão de obra direta? Adivinha? Sempre ela, IN5. Instrução normativa número 5, de 26 de maio de 2007. Num dos anexos da IN5, está descrito ali, passo a passo, o que deve ter essa planilha de formação de custos, planilha de custos e formação de preços. E também o decreto 9507, que é o decreto da terceirização, tá? É um decreto novo de 2018, na época que ele foi promulgado, teve um certo bafafá em cima, achando que agora tudo pode se terceirizar. Não é bem assim. Ele permitiu, deu uma flexibilidade maior para a terceirização do que existia até então, mas também não é tudo que a gente pode terceirizar, tá? Via de regra, a gente pode terceirizar a mão de obra que não está no quadro de servidores ativos da União, no caso da UFSC, tá? Ou os cargos que ainda existem, só que estão em extinção. São aqueles cargos que não têm concurso público mais para eles, mas ainda tem pessoas nativas, e quando essas pessoas vão aposentando, a gente precisa substituir. Por exemplo, o caso de jardineiro. Jardineiro é um cargo que existia anteriormente, a gente tem jardineiros terceirizados, terceirizados não, a gente tem jardineiros do quadro, ainda existem alguns na UFSC, só que é um cargo em extinção, não se faz mais concurso para reposição de pessoal desse quadro, então a gente pode terceirizar. O Miguel está perguntando se pode terceirizar TI. Você tem que olhar o rol de quadro dos servidores ativos da União. Esse rol está disponibilizado na internet, tá? Eu posso até procurar o link depois para vocês e deixar lá na biblioteca. Se tiver o cargo, ele não é assim por serviço, pode terceirizar TI. Não, pode terceirizar o cargo ou não. Se esse cargo tiver previsto no rol dos cargos ativos da União, não pode terceirizar.
mesmo que faz tempo que não se abre concurso para ele. Se tiver previsto, não pode terceirizar. Se ele não tiver previsto, ou se for um cargo em extinção, no caso do TI, eu acho difícil ser um cargo em extinção, né, que é um assunto meio novo, aí você pode terceirizar. E você pode terceirizar serviços também. Serviços, de forma geral, sem mão de obra, que não o órgão, a instituição, não consegue prover por meios próprios, tá? Então, você pode contratar um serviço de TI, serviço, sei lá, de desenvolvimento de softwares, com pessoas trabalhando nesse serviço, sem ser mão de obra direta, e alegar na justificativa que você não tem pessoal qualificado para fazer desenvolvimento de software na instituição, você precisa desse desenvolvimento por causa de XYZ. É uma alternativa também. Certo? No caso do pessoal do HU, tem que dar uma olhada, além do quadro da União, no quadro de cargos da EBSER também. Como hoje em dia a gente contrata pela EBSER, os funcionários do HU novos concursados através da EBSER, tem que olhar o rol de cargos da EBSER para ver se não existe esse cargo na EBSER. Tá? Então, no caso do HU, tem que olhar os dois, tanto a EBSER quanto da União. Não estando previsto ou sendo em extinção em qualquer um dos dois, aí pode contratar. Então, para que serve a planilha de custos e formação de preços? Ela é um instrumento de precificação para chegar no custo estimado de contratação. Ela é um dos mecanismos que a gente vai utilizar para a composição de custo do valor referencial de licitação. Tá? Ela é obrigatória, tá? Toda contratação de mão de obra tem essa planilha de custos, e é a equipe de planejamento de licitação que vai elaborar essa planilha de custos. Mas como é que eu vou saber qual que é o enquadramento tributário se eu não sei qual que é a empresa que vai ganhar a licitação? Tudo isso você estima, tá? Qual que eu vou saber a convenção coletiva se a gente não pode indicar a convenção coletiva no termo de referência? Também estima. Vê qual que você acha que melhor se enquadra para aquele quadro e usa ela para fins de composição de custo. E assim com tudo. Tá? Uniforme você vai pedir, vai ter que fazer uma pesquisa de preço, depois eu chego mais para frente para explicar isso. Mas todos os parâmetros que vão ser determinados pela empresa que ganhar a licitação, você vai estimar na planilha de custos para fins de composição de valor referencial de licitação. Tá? Também ela é obrigatória na hora dos lances da proposta do pregão. Eu não sei direito como é que funciona no HU, na UFSC, aliás, se a planilha de custos é apresentada já no momento do lance ou se ela é pedida depois. Pode ser pedida depois, não tem problema. No HU, a gente pede no momento da proposta para agilizar a análise das propostas. Então, ali que a empresa vai mostrar se o valor da licitação que ela tá dando, se o lance que ela está dando vai ser execuível ou não. Porque não adianta a empresa vai lá falar que vai contratar 10 jardineiros por 12 mil reais, porque a Alessandra está falando que a UFSC também pede junto com a proposta, tá? É mais fácil, né? Que a empresa dá a proposta e já coloca a planilha de custo, a gente vai analisando todos os documentos juntos. Então, é ali que a empresa vai provar que aquele lance que ela está dando é execuível. Não adianta ter uma licitação, por exemplo, de 10 jardineiros, a empresa dá um lance de 12 mil reais. Ela não vai conseguir cumprir aquele valor, porque um jardineiro, esses 10 jardineiros vão custar bem mais do que esses 12 mil reais. Ela tem que pagar os salários, ela tem que cumprir com os encargos, com os direitos e tudo mais, então essa proposta fica inexequível nesse caso. E também é com base na planilha de custos que o vencedor da proposta apresentou no momento da licitação, que a gente vai trabalhar toda a gestão desse contrato. Então,
quando a empresa pediu repactuação, a gente vai lá recorrer à planilha de custos para ver quanto que aumentou o salário, se tem mais benefícios que foram acrescentados de uma CCT para outra, qual foi o reajuste, aí fazer a revisão dos valores. A planilha de custos também vai servir na hora de fazer a fiscalização administrativa, para você ver, por exemplo, conferir o contra-cheque do funcionário, se ele está recebendo tudo certinho, o que foi previsto na planilha de custos. Então, se na planilha de custos, por exemplo, tem uma incidência de auxílio alimentação de R$ 20 por dia, tem que conferir administrativamente se esse funcionário está recebendo esse auxílio. Então, ela é um elemento essencial na fiscalização administrativa do contrato. Tá? Aqui é a definição da planilha de custos. Está muito pequenininho, gente. Não sei se vocês estão conseguindo ler. Qualquer coisa, deixa em tela cheia, tá? Para conseguir ler melhor os slides. Como eu falei antes, essas aulas, a aula de hoje, de quarta-feira que vem, de quinta-feira que vem, seria bom se fizesse no computador para visualizar melhor os slides, tá? No caso de serviço com regime de mão de obra exclusivo, o custo estimado da contratação deve contemplar o valor máximo global e mensal estabelecido em decorrência da identificação dos elementos que compõem o preço do serviço, definido pela seguinte forma: por meio do preenchimento de planilha de custos e formação de preços. Ou seja, é obrigatório no valor referencial de licitação que se use a planilha de custos para fins de composição do valor referencial. Tá? Aqui, dos serviços com regime de dedicação de mão de obra exclusiva, também trecho da IN. Os serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra são aqueles que o modelo de execução contratual exige, entre outros requisitos, que os empregados da contratada fiquem à disposição nas dependências da contratante, a contratada não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis com uma outra contratação simultânea, e a contratada possibilite a fiscalização pela contratante contra a distribuição, controle e supervisão de recursos humanos. Então, isso daqui é o que define, o que divide o serviço de mão de obra exclusiva do serviço sem mão de obra exclusiva. Tá? Se tem esses 3 requisitos no contrato, ele é um serviço de dedicação de mão de obra exclusiva, tem que fazer planilha de custos, a gente normalmente licita por postos e a administração tem responsabilidade subsidiária sobre os encargos e direitos trabalhistas. Tá? Então, se tiver dúvida, será que minha contratação é com mão de obra direta ou não, é um serviço com pessoas, mas sem mão de obra direta? Volta lá no artigo 17 da IN, dá uma lida e vê se cumpre esses requisitos. Tá? Cumprindo esses requisitos, é mão de obra direta, tem que fazer a planilha de custos. Então, como eu já falei, onde que a gente usa a planilha de custos? Ela está presente tanto na fase interna da licitação, quanto na fase externa da licitação, quanto na fase contratual, de gestão contratual. Então, a planilha de custos ela vai ser usada em todas as etapas do ciclo do contrato. Tá? Lembra das tartaruguinhas que eu apresentei na primeira aula? A planilha de custos já está acompanhando todas as etapas do crescimento da tartaruguinha. Claro que na fase interna de licitação vai ser uma planilha diferente da fase externa e da fase contratual, porque a da fase interna é uma planilha que a própria equipe de planejamento de contratação monta e ela é só para fins de composição de custo, de composição de valor referencial de licitação. Ela não vai ser usada da licitação para frente, tá? Compôs o custo, teve a licitação, o pregoeiro viu lá se aquele valor que foi estimado está de acordo com os lances, o contrário, né? Vai ver se os lances estão de acordo com o valor estimado. Uma vez que foi firmado o contrato, esquece aquela planilha de custos, tá? Ela é só exemplificativa.
Dali para frente, a gente vai trabalhar com a planilha de custos do fornecedor. Tá? Só, eu não sei se aqui tem alguém que analisa a proposta de pregão, talvez a Alessandra. Na análise das propostas de pregão, a equipe que estiver analisando as propostas tem que prestar bastante atenção nas planilhas de custo, analisar bem direitinho, porque é essa planilha de custo que vai ser usada para o resto do contrato. Então, ela não pode ter erros, tá? Dentro daquele valor da proposta, a empresa ainda pode mexer na planilha de custos se a equipe vê algum tipo de erro que for que dê para consertar dentro da planilha, tá? Então, vamos supor que eu estou analisando uma proposta e eu vi que naquela planilha de custos que a empresa colocou junto com a proposta, ela está prevendo o valor de vale transporte de R$ 4,50. Só que o ônibus urbano em Florianópolis é R$ 4,38. Eu posso solicitar para o pregoeiro que ele volte à fase e solicite para a empresa licitante para ela corrigir aquele valor na planilha de custos, tá? Desde que aquela correção ele consiga mexer na planilha de forma que o valor do lance permaneça o mesmo, tá? A gente vai ver mais para frente que tem certos parâmetros que a empresa tem uma liberdade de mexer dentro da planilha de custos. Então, ela pode, por exemplo, tirar um pouco do lucro da empresa se tiver faltando um pouco em algum outro item da planilha. Vamos supor que ela esqueceu que a aciuridade da CCT, da CA, que era até ano passado 5% e passou para 7%. E ela deu o lance da proposta com 5%. Aí a gente, analisando a proposta, viu esse erro, solicita o pregoeiro que solicite ao licitante para que corrija. Ele vai corrigir esse valor de 5 para 7 e vai tirar essa diferença, vamos supor, do lucro da empresa, tá? Isso pode ser feito. Então, quem estiver analisando a proposta do pregão, sempre se atentar se a empresa, se aquele erro da planilha de custos tem margem para correção. Se tiver margem para correção, tem que solicitar ao pregoeiro que se faça as diligências com a empresa para ele corrigir. Certo? Tá muito rápido, pessoal. Tô falando grego. Tá tudo certo? Então, aqui estão de novo os objetivos, né, da planilha de custos. Estimar o custo da contratação, um modelo para elaboração das propostas, um parâmetro para o julgamento das propostas na licitação, para analisar se a proposta é execuível ou não. Uma vez firmado o contrato, é a base para repactuação, reajuste, revisão do contrato, e é um instrumento de fiscalização administrativa. Quais são os conhecimentos necessários que a gente tem que ter para preencher ou analisar uma planilha de custos? A primeira coisa que a gente tem que saber é qual é a CCT que aquela planilha de custos está se baseando, tá? Para quem não sabe, CCT é a Convenção Coletiva de Trabalho, é um documento que os sindicatos ou uma união de sindicatos se juntam para ditar os parâmetros com relação aos trabalhadores que serão regidos por aquele sindicato, tá? Todo trabalhador terceirizado tem que ter uma CCT vigente vinculada a ele. Nessa CCT, ela tem força de lei, desde que ela não sobreponha à CLT. Tá? A CCT não pode mudar alguma coisa que está ditado na CLT, a não ser que seja um parâmetro que proteja mais o funcionário. Vamos supor, a CLT diz que o funcionário tem 5 minutos de tolerância para bater o ponto, mas a CCT institui que aqueles funcionários vão ter 10 minutos de tolerância. Aí não tem problema, vale a CCT. Tá? Quando a gente está analisando
uma proposta de pregão, a gente tem que ver se a CCT que a empresa está indicando se adequa àquela categoria, tá? Ele não pode, por exemplo, usar a CCT de um sindicato de Lages se existe uma CCT da mesma categoria aqui em Florianópolis. Ele tem que usar a CCT de abrangência geográfica do local onde vão ser prestados serviços. Outra coisa que tem que se atentar é que a CCT tem que estar ligada à atividade fim da empresa, tá? E não do cargo. Então, vamos supor que aquela empresa ganhou um contrato para, sei lá, motorista de ônibus. Motorista de ônibus é muito vago. Não consigo pensar num exemplo. Mas a CCT que vai reger, ela tem que estar de acordo com as atividades fins da empresa, tá? No caso de terceirização de mão de obra, por exemplo, a gente terceirizou, lembrei de um exemplo, a gente terceirizou o cargo de maqueiro lá no HU. Junto com o maqueiro, a gente tinha vários outros cargos que são relativos à assistência, mas não à área da saúde. Por exemplo, secretário de clínica, aquelas pessoas que são secretárias que ficam trabalhando ali dentro das clínicas de internação. Essas pessoas, elas não podem usar a CCT do sindicato da saúde. Não é porque elas estão trabalhando numa clínica, que elas estão trabalhando dentro do hospital, que elas vão usar a database e o salário do sindicato das pessoas, dos trabalhadores da saúde, assim, de saúde. Não, ela tem que usar uma CCT que seja relativa à empresa de terceirização de mão de obra que ela foi contratada. Deu para entender mais ou menos? As empresas têm liberdade de indicar a CCT que elas querem na licitação. A administração não deve indicar no termo de referência qual a CCT que ele quer que use, desde que preencha todos os requisitos, tá? O que mais que a gente tem que conhecer? Os percentuais para férias, adicionais de férias, 13º salário, tudo isso é ditado pelo TCU, pela administração. Os percentuais previstos por normativos legais e infraslegais aplicados à prestação de serviço, o valor da tarifa de transporte no local de prestação de serviço, os percentuais médios para provisão de rescisão e substituição de pessoal ausente, isso eu vou explicar mais para frente, como que a gente calcula. Descrição das especificações e quantitativos dos insumos e equipamentos necessários à prestação de serviços, tá? Todos esses insumos, equipamentos, EPIs que são utilizados na prestação de serviços, eles vão ter o valor diluído por posto de serviço e ele entra na planilha de custos. Percentuais recomendados pelos TCU e normas técnicas para despesas administrativas e lucro. A empresa não pode colocar o tanto que ela quer ali na porcentagem de despesa administrativa e lucro. Existe um percentual que é considerado razoável para esses valores. E os tipos de regimes tributários que se aplicam à empresa e os respectivos percentuais. Tá? Você falou grego, e agora, professora? Calma, a gente vai ver um por um. Tá? Vamos chegar lá. Então, a planilha de custos e formação de preços, não dá para você fazer uma cópia de um modelo, simplesmente aplicar para todos eles, porque ela tem que se adequar às condições e características dos serviços, é a mesma coisa que o termo de referência. Não dá para eu copiar o termo de referência de recepcionista da UFSC e aplicar ele no HU só porque é tudo recepcionista. Cada lugar tem as suas particularidades e é a mesma coisa com a planilha de custos. Ele deve estar em consonância com o termo de referência e com a CCT da categoria. O que tem que estar em consonância com o termo de referência? O número de postos, o regime de trabalho de cada posto, se as pessoas vão trabalhar em 12/36, em 44 horas em horário comercial, ou carga horária de 30 horas, se essa pessoa vai receber hora intra-jornada para não folgar.
no caso dos cargos de 12 por 36. E assim, todo mundo que sabe formular uma planilha de custos sabe analisar também, e vice-versa, tá? Não tem muito segredo. Teles está perguntando se o correto não seria que a planilha de custos fosse elaborada por um contador. Sempre tem essa polêmica, né? As pessoas normalmente dizem que planilha de custos é coisa de contador, que o contador que deveria elaborar. Eu acho assim, a gente tem que ter o conhecimento, tá? A gente está fiscalizando o contrato, principalmente a fiscalização administrativa. Não adianta a gente empurrar isso para a barriga empurrar com a barriga e dizer que isso é serviço de contador que eu não vou fazer. Porque quem vai se responsabilizar por isso vai ser o fiscal administrativo. Ele não vai poder falar, eu não sou contador. E não existem contadores suficientes na administração pública para só contador ser fiscal administrativo. Então, se ela deveria ser elaborada por um contador ou não, eu não sei. Tá? Ela não é uma atividade exclusiva inerente de contador. Você não precisa ter o registro de conselho dos contadores lá, como é que chama? CRC, eu acho, para elaborar uma planilha de custos para fim de licitação. Tá? Qualquer um que tenha o conhecimento, que faça parte da equipe de planejamento de licitação, pode elaborar. Talvez os conhecimentos que você precisa ter para elaborar a planilha de custos sejam ligadas à contabilidade, principalmente aqueles com relação aos tributos, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças, não é nada assim que uma pessoa leiga que não é contador não possa entender e fazer também, tá? Talvez o ideal seria que a gente tivesse contadores o suficiente na administração para elaborar todas as planilhas de custo. Mas esses contadores também teriam que ter o conhecimento técnico que o fiscal tem para poder aplicar na planilha de custos, né? Tem coisa que não é só por ser contador que ele vai saber para elaborar. Então, eu acho que esses conhecimentos qualquer um pode ter. Não precisa ser necessariamente contador para você correr atrás e conhecer sobre as planilhas de custos, tá? Esses conhecimentos de lei trabalhista são bem básicos mesmo. Não é nada muito aprofundado que você precisa conhecer para elaborar a planilha de custos. Mesmo porque a maioria dos parâmetros já são pré-determinados pelo TCU. Você só aplica o percentual ali na planilha, tá? Eu diria talvez que você tem que entender tanto de Excel quanto de contabilidade para elaborar a planilha de custos. Se você sabe fazer direitinho as fórmulas na planilha do Excel, não vai ter muita dificuldade. Tá? Mas isso é um tema bem polêmico, tá? Desde que eu entrei na administração pública, que eu trabalho com terceirização, tem esse entendimento que precisamos de um contador para fazer a planilha de custos. Então, como que a gente vai elaborar essa planilha de custos? 7 passos para a formulação da planilha de custos. O primeiro é conhecer a lógica do modelo da planilha de custos e formação de preços, que é o que eu vou passar aqui para vocês. Segundo passo, ter clareza das condições e requisitos da prestação dos serviços. Isso vem do termo de referência, tá? Quais são as jornadas desse trabalhador, quais são os números, qual o número de profissionais que vai trabalhar, se a gente vai medir a produtividade desse pessoal, quais são os materiais necessários e os equipamentos para a prestação desses serviços. O terceiro passo, conhecimento dos prováveis documentos laborais que podem reger a categoria envolvida na prestação de serviços, que é basicamente a CCT da categoria e algum conhecimento da SLT. Quarto passo, conhecimento dos itens que requerem a existência de indicadores estatísticos com a finalidade de aplicar o melhor percentual possível na contratação. Nossa Senhora, que coisa feia. Isso significa que é só você conhecer quais são os percentuais que têm que serem aplicados em cada item da planilha de custos, tá?
Como eu já falei, a maioria já é pré-determinada pelo TCU e não tem muito segredo. Você coloca o percentual lá na planilha e calcula com base no salário, né? Na planilhinha. Quinto passo. Realização de pesquisas de preço com relação aos valores globais para conhecimento dos preços atuais praticados no mercado, bem como a pesquisa de preços atuais dos insumos e materiais quanto à prestação de serviços desenvolver. O que isso significa? Para cada item da planilha de custos que tem relação com os insumos, com os uniformes, você vai ter que fazer uma pesquisa de preço para isso, tá? Então, se você colocou ali que o uniforme completo é calça, camisa, meia, sapato, cinto, você vai ter que fazer uma pesquisa de preço com três fornecedores para calça, para camisa, para meia, para calçado, para cinto. E chegar a um preço médio que cada funcionário vai usar relativo aos uniformes por mês para colocar na planilha de custos, tá? Você não pode simplesmente falar, acho que uma camisa é 30 pila. Lá no centro, nas lojas mais baratex, a gente acha camisa por 30 pila e coloca lá que a camisa vai ser 30 pila. Não, tem que ser feita uma pesquisa de preços para ver quanto exatamente que vai custar essa camisa. Preenchimento do modelo da planilha com base nos passos anteriores, juntar toda essa informação e colocar na planilha do Excel. E a conferência dos cálculos com cuidados com os valores referenciais adotados julgue a realidade da prestação de serviços. Tá? Não adianta a gente fez tudo ali, colocou que a camisa, sei lá, é R$200 e que o funcionário vai faltar 180 dias por ano e no final um posto que o salário dele é de R$1.500, o posto vai custar 10 mil para a administração. Não, né? Tem que ter razoabilidade dentro daquilo que a gente está colocando na planilha de custos. Então, com relação ao termo de referência, como eu já falei, o que tem que ser observado é o cargo, para a gente ver qual que é o valor do salário base de referência que a gente vai usar, né? A carga horária, se é de 30 horas, 44 horas semanais, se é um trabalho ininterrupto de turnos de 12 por 36, diurno e noturno. Aí eu vou ter que separar na planilha de custos qual que é diurno, qual que é noturno, para ver se incide hora noturna, se existe pagamento de hora intra-jornada, ou se na hora de descanso aquele posto vai ficar descoberto, ou então se eu tenho, sei lá, 5 pessoas no mesmo local, então dá para se revezar para fazer o intervalo. Quais são os uniformes que a pessoa vai usar, se existem equipamentos previstos naquele termo de referência, se existem EPIs, agora, por exemplo, no momento de pandemia, que a gente está exigindo máscara dos trabalhadores. Interessante que isso esteja na planilha de custos também. E quais são os parâmetros que a gente tem que observar na CCT da categoria? O salário base, as horas de descanso daquele funcionário, porque existem CCTs que já permitem 30 minutos de descanso no lugar de 1 hora, para os turnos de 44 horas. Se a gente vai permitir esses 30 minutos, apesar da CCT permitir, você pode colocar no termo de referência que você não permite. Se a CCT prevê pagamento de insalubridade ou periculosidade para determinados cargos, tá? Tem algumas CCTs que, para alguns cargos, ela já inclui a insalubridade direto no cargo, então não é necessário que você faça laudo para insalubridade e é obrigatório pagar, tá? No caso de motorista, por exemplo, motorista já está prevista a periculosidade, pela situação de risco, né, do trânsito e tudo mais. Então, isso já tem que constar na planilha de custos. Se existe o prêmio assiduidade, que algumas CCTs prevêem também, um prêmio para quem não falta, esse valor também tem que estar previsto.
Se a CCT prevê seguro de vida, seguro de saúde, plano odontológico e os demais benefícios que essa CCT prevê. No anexo 7D da IN5, existe um modelo de planilha de custos, tá? Como anexo aos termos de referência, é sempre legal a gente colocar um modelo de planilha de custos para a empresa preencher. Eu costumo colocar esse modelo da IN porque ele é bem genérico. Daí, se houver algum erro, alguma coisa assim, a empresa não pode culpar a administração. Mas você pode colocar até outro modelo, se você quiser. Pode colocar um modelo no Excel, pode já preencher ali os cargos e as jornadas, né? E colocar um modelo na licitação já com esses campos preenchidos. Não é obrigatório ser um modelo da IN, tá? A IN prevê que deve ser elaborado um quadro de planilha de custo para cada tipo de serviço, para cada cargo, e a planilha sempre vai ser calculada considerando o valor mensal do empregado. Então, se o empregado, por exemplo, vai usar um kit de uniforme a cada 6 meses, eu tenho que calcular qual é o valor desse uniforme e dividir ele por 6 e colocar o valor mensal relativo a esse uniforme na planilha de custos. Tá? E isso relativo a todos os parâmetros. Se tiver, por exemplo, um equipamento que vai se depreciar em 5 anos, eu tenho que pegar o valor desse equipamento, dividir por 5, dividir por 12 para colocar esse valor do equipamento na planilha de custos, que é sempre o valor relativo mensal que a gente vai trabalhar. Eu tenho um exemplo da planilha de custos da IN, tá? Ele está em PDF, se não me engano, não é editável, mas são os parâmetros mínimos que a empresa tem que preencher na hora de dar a proposta e que a gente tem que preencher também para fins da pesquisa de preços, da licitação. Tá? Aqui a continuação. Nós vamos passar módulo por módulo da planilha de custos, tá? Não vou falar deles agora, mas são 6 módulos no total. E aqui vamos começar a falar dos módulos da planilha de custos. Tá? O módulo 1, ele é a composição da remuneração. O que vai entrar ali? O salário base, você vai procurar na CCT da categoria, qual que é o salário base para essa categoria. A administração não pode colocar prever um salário maior do que o salário base, tá? O salário que a gente tem que prever é o piso salarial, para não onerar a administração além do necessário, né? Porém, a empresa está livre para pagar o salário que ela quiser, tá? Quando a empresa opta por pagar um pouco mais, normalmente ela não coloca isso na planilha de custos. Quem faz fiscalização administrativa pode se deparar, por exemplo, de estar um salário base de R$ 1.500 na planilha de custos e a empresa pagar, por algum motivo, R$ 1.700 para o funcionário. Isso não tem problema, tá? A empresa é livre para pagar o quanto que ela quiser para o funcionário. Normalmente, ela não coloca isso na planilha de custos porque ela não vai ganhar licitação. Ganha licitação quem tiver o menor lance. Então, se ela colocar que ela vai pagar esses R$ 1.700, vai onerar toda a planilha de custos dela e ela não vai acabar ganhando a licitação, né? Ah, mas por que a empresa paga mais? Ela paga mais, por exemplo, porque a empresa, algumas delas têm aquele plano de progressão funcional, igual a gente tem. Então, se o funcionário já tem, vamos supor, 5 anos de empresa, ele ganha uma porcentagem a mais.
é uma forma de incentivo ao trabalhador a continuar naquela empresa, de melhorar as condições de vida desse trabalhador. A empresa pode pagar mais, por exemplo, para alguns cargos chaves, vamos supor, para o encarregado. Então, na CCT da SEAC, um encarregado ganha em torno de R$2.000, por exemplo, só que a empresa achou esse encarregado muito bom, que resolve todos os problemas para ela, que acaba não tendo desconto nenhum de MR nunca, porque o cara é bom, articulado, conversa com todo mundo, consegue repor todas as faltas. Aí vale a pena para a empresa pagar, vamos supor, R$4.000 no lugar de R$2.000 para esse cara, para reter esse funcionário, para não ter dor de cabeça, né? É um investimento que vale a pena para a empresa. A empresa pode pagar mais porque o cargo que a gente está pedindo é um cargo muito específico e é difícil de ter esse cargo no mercado. Então, vamos supor que a gente está contratando um técnico de laboratório especialista em lavação profunda de vidraria. Eu adorei a história da lavação da vidraria, né? E esse cara é super especializado e quase não tem no mercado. Se ele pagar o piso, o cara vai ficar 2, 3 meses ali e já vai para outra empresa. Então, ele vai pagar um pouquinho mais para reter esse funcionário lá. Então, tem vários motivos por que a empresa vai pagar mais. Pode pagar mais. Na hora de fazer a conferência administrativa, a gente tem que ver se a empresa também está retendo todos os encargos a mais, está pagando relativo proporcional a férias, a 13º a mais, mesmo esse valor não estando menor na planilha de custos, tá? Por isso que a gente tem que fiscalizar administrativamente os olerites e contra-cheques dos funcionários um por um, para ver se esse tipo de situação está acontecendo. Certo? O que mais que vai no módulo 1 da planilha de custos? Se existe periculosidade, se existe insalubridade, se é um cargo noturno, aí vai incidir adicional noturno, adicional de hora reduzida, e alguma outra composição de remuneração que a CCT pode prever, tá? Estava falando aqui de pagar mais, na IN5 diz, é vedada a administração aos servidores praticar atos de ingerência da administração contratada, a exemplo de definir o valor da remuneração dos trabalhadores da empresa a ser contratada para prestar serviços. Tá? Salvo nos casos específicos se necessitam profissionais com habilitação e experiência superior daqueles que em mercado remunerados pelo piso salarial da categoria desde que justificadamente. Então, se a gente tem, por exemplo, eu estou contratando um engenheiro de software, porque não tem engenheiro de software no quadro da União. A gente não pode contratar esse engenheiro de software por concurso. Eu vou usar o piso do CREA, porque ele é engenheiro. Só que o piso do CREA, vamos supor que é de R$3.000. Só que no mercado você não acha engenheiro de software por R$3.000. O engenheiro de software está ganhando de 6 para cima. O que eu vou fazer? Eu vou colocar os R$3.000 ali na planilha de custos? Não, porque o contrato, na prática, não vai funcionar. Ninguém vai conseguir contratar esse engenheiro de software. Eu vou fazer uma ampla pesquisa de mercado, vou pegar vários exemplos para provar que não existe engenheiro de software que ganhe R$3.000 na minha região. Vou anexar tudo isso no contrato, no processo de contratação, e vou fazer uma estimativa de quanto está ganhando o engenheiro de software no mercado e colocar aquele valor de referencial da contratação, tá? Não vai ser o piso, mas eu vou estar muito bem embasado por que eu não estou prevendo o piso da categoria nesse caso. Certo? Isso é muito, muito, muito raro, tá, gente? E normalmente eu já tentei fazer isso uma vez e não passou pelo jurídico. O jurídico entendeu que não justificava
eu pagar mais, foi no caso para os maqueiros, tá? Porque o que acontece? O maqueiro, ele, pela CCT, ele é um cargo inerente aos auxiliares de enfermagem. Só que auxiliar de enfermagem não existe mais o curso técnico de auxiliar de enfermagem, é só técnico de enfermagem, que é um cargo além, é de nível médio. Então, eu justifiquei que eu ia pagar para os maqueiros o piso do técnico de enfermagem no lugar de pagar para o auxiliar de enfermagem. E o jurídico não deixou. Falou, não, se está na lei que maqueiro é auxiliar de enfermagem, vocês vão se virar para conseguir auxiliar de enfermagem para trabalhar como maqueiro. No fim, acaba sendo um cargo com bastante rotatividade, porque os técnicos de enfermagem querem ganhar o piso de técnico de enfermagem, né? Então, normalmente são pessoas recém-formadas ou que têm vários outros empregos que acabam aceitando o cargo de maqueiro. Porque auxiliar de enfermagem mesmo a gente quase não consegue. Bem difícil. Mas, enfim. Então, vamos lá. Um por um aqui do módulo 1, explicando. O salário base é o piso da categoria profissional, estabelecido por acordo coletivo de trabalho ou pelo Conselho Regional da categoria, tá? Normalmente, a gente usa o acordo coletivo de trabalho. Quando não acha nenhuma CCT que se enquadre, você pode usar o piso do Conselho Regional. O adicional de periculosidade tem que ver na CCT se existe ou não. Se não existir e você achar que é um cargo que vai caber periculosidade, você tem que, no termo de referência, exigir que a empresa apresente um laudo depois que os serviços já tiverem começado. Exigindo esse laudo, a empresa apresentando esse laudo, se couber periculosidade, a gente vai rever essa planilha de custos e a empresa vai pedir uma repactuação para a administração pública para que o valor pago todo mês seja revisto, levando em consideração essa periculosidade, tá? Funciona da mesma forma com insalubridade. A CCT pode prever a insalubridade. Se a CCT prevê insalubridade, já vai direto para a planilha de custos, logo no momento do lance, no valor de referência. Se a CCT não prevê insalubridade, mas for um cargo que você acha que cabe insalubridade, tem que pedir para a empresa vir fazer um laudo com um técnico em segurança do trabalho, com uma empresa especializada nisso, enfim. Eles apresentando o laudo, o valor é incluso na planilha de custos e a empresa pede repactuação para esse valor seja ajustado para os funcionários receberem, né? Insalubridade ou periculosidade. Da maneira prática, normalmente os postos de vigilância já têm o adicional de periculosidade previsto na CCT, em Florianópolis tem, tá? Na CCT da Vigilância de Florianópolis tem periculosidade de 30%. A insalubridade, a gente utiliza bastante a CCT da SEAC, porque ela é a convenção coletiva dos serviços de mão de obra terceirizada, das empresas terceirizadoras. Então, não tem erro. Tudo que a gente está contratando é serviço de mão de obra terceirizado, pode-se utilizar a SEAC. A SEAC prevê insalubridade em grau médio de 20% em vários cargos, tá? Inclusive, ela prevê para quem trabalha em ambiente hospitalar e tem contato com o paciente. Então, quem for do HU, aí fica de olho na hora de utilizar a CCT da SEAC, que tem previsto essa insalubridade de 20%, tá? A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que os adicionais de insalubridade e periculosidade não são cumulativos. Você não pode ter no mesmo cargo periculosidade e insalubridade, ou um ou outro. Aí o adicional noturno ele é pago para os serviços prestados entre 22 horas de um dia e 5 horas da manhã do dia seguinte, tá? Isso é para serviços urbanos. Para serviços rurais, ele tem uma diferença ali. Então, se por acaso alguém vai contratar algum serviço que é considerado trabalho rural, tem que dar uma olhadinha na CCT que esses horários são diferentes. Eu não sei de cabeça quais que são.
normalmente é 50% de acréscimo com relação à hora normal de trabalho. Então, se esse trabalhador ganha R$ 7,00 por hora, na hora noturna ele vai ganhar R$ 10,50. A não ser que a CCT prevista um valor diferente, tá? Valor diferente, ele sempre tem que ser mais protetivo para o trabalhador, para poder valer o que está na CCT e não na CLT, tá? A CCT não pode prever, por exemplo, que ele ganhe 20% de acréscimo na hora noturna, porque a CLT prevê 50%, então não está protegendo o trabalhador. A jornada de trabalho você olha no TR, para ver se esse funcionário vai trabalhar entre 22 e 5 horas. E existe a hora noturna reduzida. Cada hora noturna, a gente não contabiliza 60 minutos para fins de pagamento. A gente contabiliza 52 minutos e 30 segundos. Isso significa que para a jornada ali de 5, 6, 7 horas, a gente vai contar 8. Então, o adicional noturno é entre 22 horas e 5 horas do dia seguinte, que dá 7 horas, só que o funcionário vai receber relativo a 8 horas trabalhadas, e não 7, tá? A hora noturna e o adicional de hora noturna reduzida, eles podem ser calculados juntos na planilha de custos. Você vai ver algumas planilhas de custos que vai ter só um adicional noturno ali, só o item D, o item ele vai estar sumido. Aí tem que dar uma olhadinha na fórmula para ver se a empresa está calculando os dois juntos, tá? Isso é bem comum, fica até um pouco mais fácil de calcular. Se não estiver previsto na CCT o laudo de insalubridade e periculosidade, é obrigatório solicitar o laudo, fica a critério da equipe. A critério da equipe, tá, Mônica? Pode acontecer também da empresa achar que aquele trabalho é insalubre. E a empresa, a partir da empresa, a iniciativa de ir atrás de fazer o laudo de insalubridade. Tá? O laudo de insalubridade, a empresa apresentando, é bom que seja homologado, validado pelo próprio órgão, pela parte de segurança do trabalho do órgão, tá? Para ver se a empresa não está querendo obter alguma vantagem indevida aí. Um trabalho que não tem característica nenhuma de insalubridade, ele faz um choncho ali com a empresa de segurança do trabalho para apresentar um laudo só para pagar a insalubridade e ganhar mais em cima, tá? Porque dentro dessa insalubridade vai incidir o lucro, vai incidir o custo indireto, então vai subir um pouquinho a parte da empresa também, tá? Então, sempre é bom pedir para o órgão validar, para a segurança do trabalho do órgão. Eu não sei exatamente quem que é aí na UFSC. No HU é lá para o pessoal da USOST, né? Mais especificamente é o Tasso que faz isso, para validar aquele laudo para ver se está tudo certinho, se é isso mesmo, se cabe insalubridade ou não. Mas a gente pode pedir também, e para pedir tem que estar previsto no TR. Tá? Se não tiver previsto no TR, não, a empresa pode se recusar a fazer. Vamos fazer um intervalinho, pessoal, antes da gente ir para encargos e benefícios? Certo até agora? Então, perto das 9h10 a gente retorna, tá? Bom café. Continua a gravação. Voltaremos à nossa planilha de custos. Espero que todo mundo esteja por aí. Então, vamos agora para o módulo 2, dos encargos e benefícios, tá? O que a gente tem que calcular aqui? O 13º salário, que é simples, é só dividir um salário por 12, vai dar 8,33. Aplicar esse 8,33% em cima do salário base. E férias é a mesma coisa, tá? Dividir esse salário por 12 e aplicar 1/3 de férias, tá? E dá o índice de 2,78% em cima do salário base. Tá?
simples. Agora a gente vai complicar um pouquinho só, que é o encargos e benefícios, tá? O módulo de encargos e benefícios. A gente tem que prever todas essas contribuições aqui dentro da planilha de custos, tá? Todos esses percentuais, eles já estão pré-determinados, já estão tudo homologado pelo TCU. Isso não muda, é bem simples. É só aplicar o percentual em cima do salário base, que dá o valor que a gente precisa. Com exceção do SAT. O que é o SAT? O SAT é o Seguro Acidente do Trabalho. Ele vai ser um percentual que ele vai levar em conta o fator acidentário previdenciário, que ele é um índice que é individualizado por empresa, tá? Cada empresa tem o seu, e ele é calculado com relação ao número de acidentes de trabalho que tem o histórico daquela empresa, tá? Cada empresa tem o seu FAP e a empresa deve comprovar qual que é o FAP junto com a apresentação da proposta da licitação, para a gente poder conferir na planilha de custos se o SAT está calculado certinho, tá? Além do FAP, é levado em consideração o RAT, que é uma sigla se não me engano, é em inglês. Não é em inglês. É alguma coisa de acidente do trabalho. Enfim, que ela leva em consideração o grau de incidência de incapacidade laborativa do ambiente de trabalho, considerando o risco da atividade. Então, o RAT, ele não é inerente à empresa, ele é inerente ao local de trabalho. Ele pode ser de 1, 2 ou 3%, dependendo do risco que a pessoa tem de sofrer um acidente de trabalho dentro daquele ambiente, tá? Aqui a gente tem no HU uma certa inconsistência. O que acontece? O RAT, ele está previsto no CNPJ da empresa. Quando a empresa vai dar o lance na licitação, ela tem que olhar no CNPJ da UFSC ou do HU qual que é o RAT da empresa para poder multiplicar pelo FAP dela e calcular qual que vai ser o SAT, tá? Acontece que a gente tem em legislação dizendo que para ambientes hospitalares, a gente sempre tem que considerar o RAT no mínimo de 2%. Só que na hora de cadastrar o nosso CNPJ, cadastraram errado. Cadastraram para 1%. Atividade de risco leve. Então, quando a empresa for dar o lance, ela vai olhar o CNPJ ali e ela vai ver que está cadastrado de 1%. Então, ela vai poder dar o lance considerando que o SAT, o RAT do HU é de 1%. E, no meu ver, a gente tem que aceitar, porque é isso que está cadastrado no nosso CNPJ, tá? Só que, para fins da composição da planilha, eu estou colocando de 2%, que é o risco médio, que é o mínimo que tem que ser considerado em um ambiente hospitalar, tá? Multiplicando o FAT pelo RAT, ele sempre vai dar um valor entre 0,5% a 6%, tá? O FAP, a gente vai, quando a gente está fazendo a planilha de custos para fins de composição de custos de licitação, a gente estima, tá? A gente chuta um valor, porque a gente não tem como saber qual é o FAP da empresa que vai dar o lance, né? Então, eu estou sempre estimando que esse FAP vai ser 1, e estou colocando o valor de 2% ali no cálculo do SAT. Certo? Ficou com alguma dúvida? Todos os outros parâmetros você vai usar sempre essas porcentagens que estão aqui nesse exemplo da planilha, tá?
Isso não muda. Fica sempre, são valores pré-determinados que é isso que tem que usar e deu. Agora vamos para o módulo 2, encargos e benefícios. Tá? O que inclui encargos e benefícios? Vale transporte, auxílio alimentação, auxílio refeição, outros benefícios que a CCT possa prever. Por exemplo, assiduidade, tempo de serviço. Aí tem que ser os previstos pela CCT e não pela empresa, tá? Se a empresa vai pagar benefícios para o servidor, para o funcionário, além daqueles estabelecidos pela CCT ou pela CLT, fica por conta e risco da empresa e ele não vai onerar a administração por causa disso, tá? Então, ele não vai colocar na planilha de custos. Com relação ao vale transporte, como que a gente calcula? A gente vê o valor do transporte urbano do município, multiplica pelos dias trabalhados, nos cargos de 30 horas ou de 44 horas, a gente considera 22, tem gente que considera 21. No caso dos cargos de 12 por 36, é sempre 15, porque o mês contábil é sempre de 30 dias. Considere de volta, então multiplica por 2. Tá? O valor do ônibus urbano, você sempre vai considerar o valor do vale transporte quando tem diferença no pagamento do vale e no pagamento do dinheiro. Tá? No caso de Florianópolis, por exemplo, o ônibus está R$ 4,38 se pagar no vale e R$ 4,50 se pagar no dinheiro. A gente sempre considera vale, porque, como já foi discutido aqui, a empresa é obrigada a pagar o vale transporte em vale, tá? Ela não pode pagar esse vale transporte em dinheiro, a não ser que seja uma situação particular, justificada, como o caso da pandemia que eu dei de exemplo aqui. Na CLT, prevê um desconto de 6% do vale transporte do trabalhador, tá? Então, como que você vai calcular isso? Você vai... desconto de 6% em cima do salário base, tá, gente? Você vai calcular quanto que vai custar o mês de vale transporte do trabalhador e vai fazer menos 6% do salário base desse trabalhador. Por que menos? Porque esse valor fica com a empresa. Então, ele não vai onerar a administração desse 6% que ela está retendo do trabalhador. Tá? Eu já vi empresa que não retém esse 6% do trabalhador. Isso é por conta e risco dela. Essa retenção deve estar prevista em planilha, porque mesmo que a empresa opte por não reter, ela pode, no meio do contrato, estar passando por alguma dificuldade financeira, alguma coisa assim, e começar a reter de uma hora para outra. Então, é sempre bom cobrar que tenha a retenção dos 6% na planilha de custos. Tá? O que acontece aí, gente? Esse valor do cálculo seria o valor do cálculo que a gente vai fazer para a planilha que a gente está montando para fins de composição de valor de licitação. Acontece que a empresa não é obrigada a usar esse mesmo cálculo. Por quê? Primeiro, porque ela pode fazer uma estimativa das pessoas que realmente utilizam o vale transporte. Nem todo mundo utiliza o vale transporte da empresa, porque tem gente que vai trabalhar por meios próprios, de moto, de bicicleta, de carro, de carona. Tem gente que mora muito pertinho, que vai a pé, que nem tem linha de ônibus, que faça o trajeto de casa do trabalho, por exemplo, ali na UFSC, o pessoal que mora ali no Pantanal, ou na Serrinha, na Carvoeira, nem adianta pegar o vale transporte, porque não vai pegar ônibus mesmo. Tem gente que mora num lugar que precisa de 2 ônibus, na Palhoça, no continente, quando é Florianópolis, não, porque integra, né? Mas em São José, enfim, que precisa mais de um ônibus.
Então, a empresa pode apresentar na planilha de custos dela uma estimativa de quanto ela acha que ela vai gastar de transporte, tá? Ela pode dizer, olha, administração, a gente estimou nesse tempo que 30% dos nossos funcionários só pegam vale transporte. Os outros 70% vêm trabalhar com meio próprio. Ou então, uma outra coisa que é possível também, que está prevista na CLT e que pode estar prevista na CCT, é que a empresa use meios próprios para buscar os funcionários e trazer para o trabalho, tá? E isso realmente acontece. Existem empresas que têm ônibus e eles vão parando nas casas de funcionário por funcionário, recolhendo os funcionários e trazendo todos para trabalhar. Existem empresas que, quando tem um turno de trabalho muito cedo, por exemplo, para se certificar que o funcionário consiga chegar no trabalho às 6 horas da manhã, sendo que o primeiro ônibus circula às 5h30, 5, enfim, recolhe o funcionário em casa e traga o funcionário para trabalhar com o próprio veículo da empresa, tá? Esse tipo de situação existe, é permitido por lei. A única coisa que a empresa tem que garantir o transporte do funcionário no trajeto trabalho-casa, só que o funcionário tem a opção de não usar o transporte fornecido pela empresa, né? Seja o transporte da empresa mesmo, seja o ônibus urbano. Então, para fins de licitação, a empresa não precisa necessariamente fazer esse cálculo de 22 ou 15 dias e de volta por um transporte urbano. Ela pode estimar outro valor. A gente sabe que às vezes a empresa estima outro valor só para ganhar a licitação, só para jogar o valor lá embaixo. Então, é sempre bom, quando a gente está analisando a proposta da empresa, a gente solicitar explicação por que aquele valor calculado não é o básico do Vale Transporte, vezes 22, vezes 2 de volta. Tá? Conforme a alegação da empresa, você aceita ou não o que a empresa está alegando que vai fazer. 2 cuidados que eu tenho que ter com relação a isso. Primeiro, a empresa não pode estimar vale transporte zero. Na licitação, ela não pode dizer que ela não vai gastar nada com transporte, porque, no mínimo, ela vai ter o custo de depreciação do veículo dela, de gasolina, de manutenção, tá? Então, mesmo se ela alegar que ela vai recolher os funcionários em casa, ela tem que estimar um valor para esse transporte, tá? Não pode ser zero. Outra coisa que você tem que se atentar é, mesmo que a empresa alegou na licitação que ela vai recolher os funcionários em casa, depois, na hora da gestão do contrato, ela pode dizer, ai, meu Deus, meu carro quebrou, eu vou pagar vale transporte. E essa diferença de custo vai ficar por conta da empresa, porque todo erro de dimensionamento na licitação, na planilha de custos para fins de licitação, quem arca é a empresa. Tá? Se eles falaram que eles vão gastar R$ 5 com transporte, porque eles vão buscar todo mundo de teletransporte em casa, e no fim eles têm que pagar o vale transporte para todo mundo, o problema é todo da empresa. Mesma coisa se eles contratarem todo mundo que mora na Palhoça. Se eles alegaram na licitação que eles estão pagando o vale transporte relativo ao transporte urbano de Florianópolis, e eles acabam tendo que contratar um transporte intermunicipal, porque todo mundo mora na Palhoça, eles não podem pedir repactuação alegando que eles estão gastando mais com transporte, porque esse erro de dimensionamento da planilha, quem tem que arcar é a empresa. Tá? Mais uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Eu tenho um caso, por exemplo, lá na HU, que a empresa estimou que ela ia pagar os 22 dias de vale transporte, vezes 2 e de volta. Porém, um contrato pequenininho, de 4 funcionários, 5 funcionários, 4 funcionários, enfim, bem pequenininho, que eu sei que todo mundo vai trabalhar com meios próprios. Todo mundo está indo trabalhar de carro ou de moto.
que eu vou fazer de um ano para o outro? Eu vou solicitar que a empresa retire esse item do Vale Transporte da planilha de custos para fins de repactuação, porque nunca me foi apresentado. Eu não vou alegar para eles, porque eu sei que todo mundo vai trabalhar de moto, tá? Isso daí é ingerência. Eu vou alegar que a empresa nunca me apresentou um comprovante de Vale Transporte, de pagamento de Vale Transporte nesse período, tá? E outra coisa que eu tenho que me atentar é quando eu estiver fazendo a fiscalização administrativa, se eles não estão apresentando o comprovante de pagamento do Vale Transporte, ali aquela folhinha do CETUF falando que estão pagando Vale Transporte para os funcionários, eles não podem descontar os 6% do salário do funcionário também. Tá? Então, também tem que dar uma olhada no contra-cheque para ver se esse valor não está sendo descontado indevidamente, tá? Uma coisa que acontece também, que é ilegal, mas a gente não tem muita ingerência sobre isso, é o funcionário requisitar o Vale Transporte e trabalhar por meios próprios, tá? E isso não é problema nosso, é problema da empresa com o funcionário. Se a empresa está pagando o Vale Transporte, está descontando 6%, está tudo certinho, e o funcionário está indo trabalhar a pé, de bicicleta, de moto, enfim, da maneira que ele encontrar, o problema é todo da empresa. Tá? Ele está fornecendo Vale Transporte e está tudo correto com relação a isso. Certo? Então, em relação ao Vale Transporte, é mais ou menos isso. Tá? Quanto ao auxílio alimentação, auxílio refeição, tem que ver se existe a previsão do pagamento do auxílio alimentação na CCT. Normalmente, a CCT coloca um valor conforme a jornada de trabalho. Então, eles colocam, por exemplo, até 30 horas semanais, valor de R$15 por dia. Acima de 30 horas semanais ou até 44 horas semanais, R$20 por dia. Aí você vai lá, multiplica esse valor pelo número de dias trabalhados, que normalmente é 22 ou 21, nos cargos de 30 horas e 44 horas, ou R$15 dias nos cargos de 12 por 36, tá? Se não está previsto na CCT, a empresa não é obrigada a pagar. Na CLT não diz nada que a empresa é obrigada a pagar vale alimentação, ou auxílio alimentação, auxílio refeição. Então, a empresa pode não colocar na planilha de custos e formação de preços. Pode não colocar, não. Ela não deve colocar na planilha de custos e formação de preços, tá? Existem ainda algumas CCTs que prevêem assim: a empresa tem que pagar R$20 de vale alimentação ou fornecer alimentação no local de trabalho. Tá? Já vi casos que, para fins de licitação, para ganhar a licitação, para jogar o valor lá embaixo, a empresa colocou que ela ia gastar R$10 com alimentação por funcionário por mês, e aí ela alegou que ia trazer food trucks, ia montar food trucks no estacionamento, disponibilizando mesa e cadeira para os funcionários, e ia fornecer essa alimentação para os funcionários na hora do intervalo. Tá? É óbvio que a empresa não fez isso. A empresa, no fim, acabou pagando o vale alimentação que estava previsto na CCT e arcando com o valor da diferença da planilha de custos, né? Como eles são obrigados a arcar. A gente sabia que a empresa só estava alegando isso, porque ela queria jogar o preço da licitação lá embaixo. Só que ela apresentou para a gente, junto com a proposta, um protótipo dos food trucks, o cardápio da refeição que ela ia fornecer, um protótipo de todas as mesinhas e como que eles iam montar as mesinhas no pátio do HU. Ou seja, ela provou por A mais B na licitação que ela realmente ia fazer isso. Então, a gente é obrigado a aceitar aquilo na alimentação. Tá?
Desde que seja um valor compatível, tá, gente? Não adianta eles colocarem que eles vão gastar R$ 2 por funcionário pelo mês inteiro para alimentar um funcionário, porque ninguém vai alimentar um funcionário um mês inteiro com R$ 2, tá? Eles têm que colocar um valor compatível e têm que conseguir provar que aquele valor é realmente o que eles vão gastar na alimentação do funcionário, tá? Você pode pedir diligência, pode pedir comprovação quando você estiver analisando uma planilha de custos na licitação. E se a empresa alegar e comprovar tudo, a gente tem que aceitar. Não tem jeito, tá? Com relação ao vale alimentação, ele pode ser pago em dinheiro no salário, tá? Ele não precisa ser vale de cartãozinho. Ao contrário do vale transporte, que só pode ser pago em dinheiro quando tem algum evento adverso, o vale alimentação ele não precisa ser no vale, ele pode ser em dinheiro e aí entra na planilha entra no contra-cheque do funcionário ali como benefício, tem que estar separado no contra-cheque, o que é salário, o que é alimentação, porque não incide encargos em cima do vale alimentação, mas ele pode ser pago em dinheiro sim. Certo? E existem empresas que realmente fornecem a alimentação para o funcionário, tá? Na forma de marmitas. Isso não é mais incomum, mas existe. A empresa pode fazer isso se tiver previsto na CCT. Ah, outra coisa importante. Eu falei que se não tiver previsto na CCT, eles não são obrigados a fornecer alimentação, né? A não ser nos cargos de 12 por 36 horas noturno, tá? Os cargos de 12 por 36 horas noturno têm um entendimento que a empresa é, sim, obrigada a fornecer alimentação ou o vale, porque é complicado, não tem restaurante esse horário, né? A pessoa não vai sair 2 horas da manhã para comer num restaurante ou alguma coisa assim. Então, nos cargos de 12 por 36 horas noturno, é a única exceção que a empresa é obrigada a fornecer ou o vale ou a alimentação, tá? Mesmo que a CCT não preveja isso. Outros benefícios que podem estar previstos na CCT: bônus assiduidade, aí eles têm que prever na planilha de custos, mas o funcionário só vai receber mesmo se não faltar. Tem que olhar em cada CCT quais que são as regrinhas, né, desse bônus assiduidade. Tem CCT que prevê, por exemplo, que 2 faltas anuais com apresentação do atestado médico não perde a assiduidade. Tem CCT que prevê que, em caso de atrasos, também perde a assiduidade, não é só falta. Aí tem que dar uma olhadinha na CCT, o que ela diz. O tempo de serviço, tem algumas CCTs que prevê um bônus por tempo de serviço na empresa. Se a pessoa completa 1 ano de serviço, ela ganha um bônus, 2 anos. De novo, isso a CCT que tem que prever, se for norma da empresa, não entra na planilha de custos. Só que uma nota da IN, como eu já falei, em relação ao Vale Transporte, é vedada a administração definir quantitativos ou valores mínimos para custos variáveis decorrentes de eventos futuros imprevisíveis, tais quanto o quantitativo de Vale Transporte a ser fornecido pelo eventual contratado aos seus trabalhadores, ficando a contratada com a responsabilidade de prover o quantitativo que for necessário. Ou seja, ela prevê na planilha de custos para a licitação o que ela acha que ela vai gastar. Ela pode fazer um cálculo dizendo que ela prevê que apenas 30% dos funcionários dela recebem vale transporte, o resto vem trabalhar por meios próprios, só que na hora da execução do contrato, na hora da gestão do contrato em si, ela tem que prover esse vale transporte para todo mundo que precisar, tá? Ou buscar o funcionário em casa. Certo? Aqui, eu estava falando, deixa eu voltar aqui só para mostrar. Todos esses módulos que eu falei agora, eles são submódulos do módulo 2, encargos e benefícios.
Então, do 13º salário férias adicional de férias é o submódulo 2.1. As contribuições, fundo de garantia, encargos previdenciários, etc., é o submódulo 2.2. Transporte, refeição, outros benefícios é o submódulo 2.3. E no final de todos esses submódulos, a gente tem o quadro resumo do módulo 2, que só vai copiar os valores de cada submódulo e concentrar esses valores no último quadro, que é o quadro resumo, tá? O que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está fazendo a planilha de custos ou analisando? Não duplicar esses valores. Se eu coloquei aqueles valores no final ali, o total de cada submódulo, tomar cuidado para não dobrar quando a gente estiver lá no final da planilha calculando o total, não somar o submódulo 2.1, 2.2 para o 2.3 e depois somar o módulo 2 novamente, que aí você vai estar duplicando os valores no final ali da planilha, tá? Só isso. Aqui você só copia aqui o valor total de cada submódulo e faz o total do módulo 2 para lá embaixo na planilha a gente somar todos os módulos. Certo, gente? Tranquilo até aqui? Podemos avançar? Então tá. Então vamos para o módulo 3. A provisão para rescisão. É um pouquinho mais complicado, tá? O aviso prévio indenizado, a gente vai calcular contando 30 dias de trabalho de aviso prévio. Ele é calculado considerando a probabilidade de acontecer a demissão sem justa causa mediante base estatística, tá? Demissão com justa causa, ele não recebe aviso prévio indenizado, não paga o aviso prévio. O cálculo dele é um salário integral, que seria o mês não trabalhado, dividido por 12 meses, vezes 5,5%. De onde que tirou esse 5,5%? Isso é estatística, tá? Foram feitos cálculos, ali o TCU fez cálculos, dizendo qual que é a estatística de um funcionário ser demitido sem justa causa dentro de um mês. E eles chegaram nesse valor de 5,5%. Essa é a probabilidade do funcionário ser demitido sem justa causa em um mês. Esse valor chega ao índice de 0,46%. Tá? Esse índice é o que foi calculado pela TCU. Só que a empresa, quando está dando lance de licitação, esse é um índice estatístico, então ela não é obrigada a usar. Ela pode alegar, olha, administração, a minha empresa é uma empresa muito legal. Todo mundo ama trabalhar aqui e todo mundo dá o sangue quando está trabalhando aqui. Todo mundo trabalha muito bem. Então, a gente não demite sem justa causa. É muito, muito raro a gente demitir sem justa causa. Então, esse índice de 5,5%, a gente não usa 5,5%, a gente usa 0,5%. Porque é muito raro alguém ser demitido sem justa causa aqui na minha empresa. Pode usar? Pode usar, não tem problema. Só que a empresa tem que provar que aquele índice que ela está usando é de realmente 0,5%. Como que a empresa vai fazer isso? O problema é dela, tá? Se você vai aceitar ou não, o problema é seu. É tudo muito subjetivo. Então, vamos supor que a empresa apresentou uma planilha bem linda, dizendo quantos funcionários ela contratou, que ela tinha contratado no último ano, e quantos funcionários foram demitidos sem justa causa, e qual que é a porcentagem de funcionários que foram demitidos para fins estatísticos. Ah, legal, a empresa aprovou. E se ela estiver mentindo? Como é que eu vou saber? Se ela apresentou que ela tinha 10 funcionários, mas na realidade ela tem 1.000, e ela direcionou esses 10. Não tem como saber.
né? A gente tem que confiar na idoneidade da empresa, então a gente pode ou não aceitar esse índice, tá? Se você estiver desconfiado, essa empresa é muito grande, eles têm 10 milhões de contratos públicos, eles têm por baixo aí mais 100 mil funcionários, eles estão apresentando um índice com base em 50 funcionários, não vou aceitar, beleza, você pode falar para a empresa, olha, empresa, eu preciso de mais provas, não está legal esse índice que vocês estão me apresentando, tá? Só que lembra que tudo isso, como é muito subjetivo, pode ser depois motivo para a empresa entrar com um recurso dentro da licitação, ou entrar com um mandato de segurança depois que a licitação já acabou e você desclassificou a empresa por causa disso. Então, tem que ter muito cuidado na hora de analisar esse índice quando a empresa está utilizando um índice diferente daquele recomendado pelo TCU, tá? Tanto para mais quanto para menos. E é subjetivo, tá, gente? É o critério de avaliação de cada equipe que está analisando a planilha de custos para a licitação, tá? Se a empresa não utilizou esse 5,5%, como que a gente pode fazer na prorrogação? A gente vai pegar no último ano todos os avisos prévios apresentados no termos rescisórios pela empresa, que realmente aconteceram naquele contrato. Então, vamos supor que é um contrato de 50 postos de serviço e a empresa demitiu 5 pessoas nesse período, sem aviso prévio. Então, ela demitiu 10% das pessoas e a gente vai usar esses 10% no lugar daqueles 5,5% para fins estatísticos, tá? É obrigatório fazer isso? Não, não é obrigatório fazer isso. Às vezes, o custo de você calcular uma coisa tão pequenininha, e você ficar em cima e solicitando o documento para a empresa, é maior do que o benefício que vai trazer isso para a administração. Então, quando os valores são muito pequenos na repactuação, a gente pode simplesmente deixar o valor que foi calculado no início da proposta, na primeira planilha de custos, principalmente se for esse 5,5%, que é a estatística utilizada pelo TCU, tá? Esse cálculo seria mais se a empresa utilizou um valor estatístico diferente, muito mais baixo, e você queira realmente comprovar esse valor estatístico. Então, se for a mesma equipe que for analisar a proposta, que estiver fazendo a repactuação, seria interessante voltar lá na proposta, ver o que eles justificaram na hora de mudar o índice, de não usar o 5,5%, para ver se você vai pedir realmente esse índice calculado com relação ao que realmente foi efetivado naquele último ano. Certo? Tranquilo? A incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado, tá? É mais ou menos a mesma coisa com relação ao aviso prévio indenizado, porque ele é calculado sobre um índice, né? Não existe contribuição previdenciária sobre as verbas não salariais indenizatórias. Então, tratando do aviso prévio indenizado, ele vai incidir só o FGTS, esses 8% do FGTS, que já é recolhido, nesse índice de 0,46%, que é o índice que a gente calculou com base na estatística, né? Então, fica os 8% do FGTS vezes o 0,46%, que dá 0,04%, tá? Se a empresa utilizou outro índice no aviso prévio indenizado, ela vai usar o mesmo índice na hora de calcular a incidência do FGTS. Então, ela vai pegar o índice que ela utilizou, multiplicar pelos 8% do FGTS, e vai dar a porcentagem do aviso prévio indenizado que ela está utilizando, tá? Na prorrogação, mesmo parâmetro que você usou no aviso prévio indenizado, você vai usar para calcular a incidência do FGTS no aviso prévio indenizado, tá? Se você acha que a empresa não utilizou os 5,5% da estatística quando ela apresentou a proposta, utilizou um outro índice,
e que compensa você fazer um cálculo das pessoas que realmente foram demitidas sem justa causa nesse período, você vai fazer o mesmo cálculo para calcular a incidência da FGTS. Se você for manter o índice, você mantém o índice para incidência da FGTS, tá? Bem simples. A multa do FGTS corresponde ao valor da multa do FGTS indenizado, que é de 40%, mais a contribuição social sem o FGTS, que é 10%, e incide sobre a alíquota do FGTS de 8% aplicado sobre o salário, férias e 13º salário. Meu Deus, Juliana, você quer matar a gente. Já me perdi tudo. Quando você estava no 40% ali, eu já me perdi. Como é que eu vou calcular isso? Gente, tem uma formulinha, tá? Você vai pegar esse índice, essa formulinha, aplicar na sua planilha e deu. Tá? Claro que eu expliquei aqui como que foi calculado, mas é um índice que incide sobre outro índice que incide sobre isso, sobre aquilo. Pega a formulinha que tem ali na planilha, incide sobre o salário base ali, que vai ser calculado, e tudo certo, tá? Como eu sou muito legal, eu disponibilizei a contribuição social foi extinta, agora temos somente os 40% da multa. O curso de contabilidade, até ele está falando. Essa parte do fiscal administrativo, Michela, essa parte é de toda a equipe de fiscalização. O fiscal técnico é o que menos vai olhar para isso, tá? Que horas que você vai olhar para isso? Quando você estiver preparando um termo de referência novo, e aí você vai colocar, vai fazer a planilha de custos para fins de composição do valor de licitação, você vai olhar para isso, e aí é quem estiver elaborando o termo de referência, tá? Seja o fiscal administrativo, técnico, gestor ou uma outra pessoa. Você vai olhar para isso quem estiver analisando a proposta de licitação. Normalmente não é a equipe de fiscalização que analisa a proposta, porque tem que ter segregação de funções, tá? E quem vai olhar para isso é quem for fazer a repactuação, tá? Quem estiver calculando a repactuação da empresa que vai olhar para isso, tá? Então, não posso dizer é do fiscal administrativo, depende. Depende qual função que aquele fiscal está tendo dentro daquele contrato, tá? Isso não é inerente ao fiscal técnico durante as atribuições normais de fiscalização dele, mas em algum momento ele pode ser solicitado que faça a planilha de custos, principalmente para fins de valor de composição, tá? A Alessandra está falando que a contribuição social foi extinta, que agora a gente só tem 40% de multa. Eu preciso dar uma olhadinha se a minha fórmula ainda tem essa contribuição social do FGTS de 10%, tá, Alessandra? Tem que lembrar de olhar isso na planilha que eu disponibilizei para vocês, porque realmente isso mudou, né? Como eu falei, eu disponibilizei ali na biblioteca do curso uma planilha que ela já está com todos os valores pré-preenchidos. Você digita ali o salário, se tem adicional noturno ou não e tudo mais, os valores já vão se auto-preenchendo, tá? Isso ajuda, mas vocês têm que olhar, conferir valor por valor se está tudo certinho, tá? Que tem coisa que muda de um contrato para outro, tem coisa que muda de uma CCT para outra, então tem que conferir, tá? E às vezes também quando a gente exporta um arquivo do Excel, alguma coisa, a gente esparra alguma tecla sem querer e pode apagar alguma fórmula. É bom, quando vocês forem realmente utilizar aquela planilha que está disponibilizada, conferir item por item para ver se está tudo certinho, tá? Essa parte da contribuição social eu vou lembrar de conferir na minha planilha para ver se ela ainda está prevendo a contribuição social. Foi extinta. Se estiver prevendo, eu vou trocar a que está ali na biblioteca, tá? Obrigada por ter avisado, tá, Alessandra?
Vamos terminar esse módulo antes da gente... para a gente finalizar a aula, né? Tem 10 minutinhos ainda. O aviso prévio trabalhado, ele custa 7 dias de trabalho. O empregado recebe o salário integral e tem direito a 7 dias de licença para procurar outro emprego. Uma outra forma que eles fazem também é nos cargos de 8 horas semanais. 8 horas semanais, não. 44 horas semanais. Ao invés de trabalhar 8 horas por dia, o funcionário trabalha 6 horas. Tá? E aí ele cumpre os 30 dias de aviso prévio trabalhado integralmente, no lugar de trabalhar 7 dias a menos. O que provisiona aqui não é o valor dos 30 dias do aviso prévio, porque já está dentro da remuneração normal contida na planilha, mas o valor desses 7 dias que deverá ser coberto por outro empregado. Ou então, dessas 2 horas a mais, né? 2 horas a menos que ele está trabalhando, que tem que ser coberto por outro empregado. Na prática, eu acho muito complicado o trabalhador cumprir o aviso prévio trabalhado quando a gente solicita que ele seja tirado da empresa, né? A gente não pode, na prática, solicitar que a empresa demita o funcionário, tá? O que a gente solicita é, se o funcionário não vem correspondendo, que ele seja trocado da lotação, da UFSC ou do HU. A empresa pode pegar esse funcionário que você não quer mais ali e lotar em outro local. Isso, o funcionário da empresa fica a critério da empresa. Nesse caso, ele não vai ser demitido, a empresa só vai comunicar aos fiscais que o funcionário não trabalha mais ali, mas que ele não foi demitido, e vai comprovar, mediante a carteira de trabalho do funcionário, né, que ele continua com o vínculo, e aí ela não vai apresentar os documentos de rescisão desse funcionário. Se ele realmente for demitido, você pode, sim, solicitar para a empresa que ele não cumpra o aviso prévio trabalhado dentro do local de trabalho. E se ele já não está correspondendo, se você já está pedindo para ele se retirar, é que alguma falta ele fez, né? E aí você solicita para a empresa que ele não cumpra o aviso prévio. Mesmo assim, tem que estar previsto na planilha de custos, tá? Porque a planilha de custos é uma previsão daquilo que vai acontecer e a gente não pode dizer que vai tirar o aviso prévio trabalhado, porque a gente não quer que ninguém trabalhe, só vai indenizar o trabalhador naqueles 30 dias, tá? Esse custo é uma despesa não renovável, ela é completamente retirada, é completamente provisionada pela empresa no primeiro ano de contrato e é retirada da planilha de custos na repactuação depois do primeiro ano, tá? Por quê? Não sei. Aí eu coloquei aqui, o servidor público deve obedecer às orientações do TCU, mesmo que discorde sobre penas de multa. Aí eu não discordo que tira, porque pode ser que no segundo ano de contrato, vamos supor que a gente teve um funcionário que trabalhou, que cumpriu o aviso prévio trabalhado no primeiro ano de contrato, e a gente vai ter outro funcionário que vai cumprir esse aviso prévio no segundo ano de contrato. Então tem que deixar lá na planilha de custos, não vou tirar. O TCU está mandando tirar, você vai tirar, tá? Sob pena de multa. Eles alegam que todo o valor que você precisa para cumprir esses 7 dias trabalhados já foi retido pela empresa no primeiro ano de contrato. E dali para frente, só vai diluindo nos outros anos de contrato. Tá? É isso que alega o TCU que a gente tem que obedecer. De acordo com o acórdão do TCU, o percentual mais adequado a esse item na planilha é de 1,94%, que deve ser pago apenas no primeiro ano de contrato. Na prorrogação, a gente reduz esse valor para 0,194%, porque o TCU entende que esse valor já foi aprovisionado com esse percentual de 1,94% no primeiro ano. Na prática, como é que funciona? Aviso prévio trabalhado, primeiro ano de contrato ali, momento da licitação, o valor é 1,94%. Do segundo ano de contrato para frente, a empresa vai mudar a planilha de custos na hora da repactuação
e vai passar o valor para 0,194%, tá? Na prática, o que você precisa saber é só isso daqui, ó. Tá? Tudo isso que eu expliquei, que ele trabalha 7 dias, tal. Para fins de planilha de custos, é só para vocês entenderem mais ou menos para que serve esse 1,94%. Na prática, é isso daqui que funciona. Primeiro ano, 1,94%. A partir do segundo ano, 0,194%. Tá? Certo, gente? O Juliano está falando sobre a planilha na biblioteca do curso, nas abas resumo dos postos uniformes, as células nas quais as fórmulas estão com falha na referência. Ali, Juliano, o que você vai inserir é a pesquisa de preços dos uniformes que você vai fazer. Tá? Isso vai depender do seu contrato. O que você vai pedir de uniforme no seu contrato, você vai ter que fazer uma pesquisa de preço, diluir aquele valor mensal por mês, né? E é isso que você vai inserir na célula da planilha de custos que está na biblioteca, tá? A gente vai chegar lá ainda. Tá bom, gente? Vamos só terminar aqui a provisão para rescisão rapidinho, aí a gente encerra por hoje, tá? Incidência do submódulo 2.2 sobre o aviso prévio trabalhado. Esse índice deve ser multiplicado pelo custo de referência do aviso prévio trabalhado composto por módulo 1, mais módulo 2, mais 13º, mais adicional de férias. Essa é a base do cálculo. Tá? A multa do FGTS, contribuição social sobre aviso prévio trabalhado, determina a retenção mínima de 4,3 e máxima de 4,35 para provisionar a multa do FGTS e contribuição social. Tá? Tudo isso é fórmula, tá? Aqui no item E, a gente vai somar módulo 1, módulo 2, adicional de férias, blá, 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 para fazer a incidência dos encárgos do submódulo 2.2 sobre o aviso prévio trabalhado e multiplicar pelo índice do aviso prévio trabalhado de 1,94% no primeiro mês, no primeiro ano de contrato, 0,194% a partir do segundo ano de contrato, certo? E a multa da FGTS, mesma coisa, vai determinar a retenção de 4,3 ou 4,35 para provisionar a multa da FGTS. Aqui tem a contribuição social, eu vou dar uma checada se isso ainda está valendo, tá? Para ver se está certinho na planilha que eu disponibilizei para vocês. Tá, gente? Vamos parar por aqui hoje, então. Na quinta-feira a gente começa direto do módulo 4. Só lembrando que ela está falando que isso é um curso de contabilidade, mas esses índices todos, eu estou explicando o que eles significam, mas eles se repetem de uma planilha para outra, tá? Então, na prática, a gente só tem que saber que a gente tem que aplicar esse índice, tá? Normalmente já está pronto na planilhinha e não tem muito segredo, tá? Não precisa entender tudo. Mesmo porque quem vai fazer a planilha de custo está valendo mesmo a empresa, né? A gente só tem que conferir. Tá certo, gente? Alguma dúvida que queiram tirar? Tudo certinho? Vamos encerrar por aqui, então. Façam as atividades dos módulos anteriores. Se precisar falar pelo chat, só mandar mensagem ali no fórum que eu estou respondendo. Chat não, no fórum, né? Eu respondo. E a gente vai se falando aí até quinta-feira que vem. Certo? Tchau, tchau para todos.